Bom, agora vamos falar do trabalho realizado pela força elétrica. Então, para isso, vamos considerar duas cargas pontiformes, carga Qzão, carga Qzinha separadas de uma distância inicialmente dA, tá certo? Então, quando elas estão separadas de uma distância dA, elas vão estar sujeitas a uma força F, FA, por exemplo. Se a gente reduzir essa distância para um ponto B, a gente vai perceber que a força ela vai aumentar para um ponto FB. E se a gente traçar esse gráfico, né, da força em relação à distância, a gente vai ter essa curva aqui, né, em marrom, que ela representa justamente a equação, né, da lei de Coulomb, onde a gente tem uma força dependente inversamente proporcional da distância ao quadrado entre as cargas, tá certo? Então a gente já sabe que quando temos um gráfico e que a força muda o seu valor, por exemplo, nesse caso, onde ela muda o valor de um valor, por exemplo, onde a gente tinha a distância dA, onde a força era FA, e a distância vai, né, diminuir, a força aumenta para FB e a força não é mais constante, a gente pode calcular esse trabalho realizado como sendo numericamente igual à área abaixo do gráfico. Bom, os detalhes do cálculo a gente não vai mencionar aqui, por envolver o cálculo diferencial integral. Nós iremos apresentar o resultado e os detalhes vão ficar para um curso superior na área de exatas, ao qual é trabalhado o cálculo diferencial integral. Então, o trabalho realizado, a gente vai ver que ele vai ser igual a menos a constante eletrostática do meio, vezes o produto das duas cargas dividido pela distância dB, distância final, menos a constante vezes o produto das duas cargas dividido por dA. Só que se a gente relembrar, a constante vezes o produto das duas cargas dividido pela distância é a energia potencial elétrica. Então, podemos dizer que o trabalho realizado pela força elétrica será igual a menos a energia potencial no ponto B, que é o ponto final, menos a energia potencial no ponto A, que é o ponto inicial. Trouxemos a carga de A para B, tá certo? Ou seja, a gente pode dizer que o trabalho de A para B ele é igual a menos a variação da energia potencial, porque eu tenho a final menos a inicial. Dessa forma, se a gente relembrar ainda mais, a energia potencial ela pode ser obtida, né, pegando a carga de prova vezes o potencial naquele ponto. Né? Ou, se relembrarmos, o potencial é a energia sobre a carga. Então, se a gente pegar essa relação aqui da energia potencial para cada ponto B e do ponto a gente pode chegar à relação que o trabalho de A para B será igual a menos a energia, que é carga vezes o potencial do ponto B, menos a carga vezes o potencial no ponto A. E se a gente trocar, né, a posição do sinal aqui, ó, a gente pode pegar esse sinal multiplicando tanto esse termo quanto o termo posterior. Esse vezes esse vai dar positivo, então ele vai para frente. E aqui, ó, esse daqui vai ficar negativo e ele vai para trás. Dessa forma, a grandeza VA menos VB é a diferença de potencial, DDP, ou tensão elétrica entre dois pontos, A e B. Vamos apresentar essa diferença de potencial pela letra U. Então, o trabalho da força elétrica entre A e B também pode ser expresso por, se a gente colocar aqui, ó, a carga em evidência, né, essa cargazinha de prova vai ficar VA menos VB, que é a diferença de potencial U. Então, o trabalho realizado entre dois pontos depende somente da carga de prova e da diferença de potencial entre esses dois pontos. Para isso, observe a seguinte figura. É importante destacar aqui que se eu tenho um trabalho realizado
para levar uma carga, por exemplo, do ponto A, onde o potencial é VA, para um ponto B, que o potencial é VB, se a gente utilizar trajetórias diferentes, percursos diferentes, 1, 2 e 3, o trabalho realizado será o mesmo, independente do percurso, uma vez que o potencial final e o potencial inicial por esses três caminhos será o mesmo. Quando a gente pegar o potencial, a diferença de potencial pelo caminho 1 será igual à diferença de potencial pelo caminho 2, que será igual à diferença de potencial pelo caminho 3, uma vez que VA é igual a VB. Então, essa diferença de potencial VA menos VB será igual pelos três caminhos. Então, o trabalho será o mesmo. Dessa forma, a gente pode perceber que o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma partícula eletrizada com carga Q, quando esta se desloca do ponto A para o ponto B deste campo, não depende da trajetória seguida por ela, somente dos potenciais iniciais e finais, que será o mesmo independente da trajetória, tá certo? Outro ponto que a gente precisa destacar é que a força eletrostática, desta maneira, é uma força conservativa. Porque ela é uma força conservativa, porque toda força conservativa, o trabalho realizado por ela independe do caminho. Ou seja, se você pegar trajetórias diferentes, o trabalho será o mesmo para uma força conservativa. Vamos falar agora da diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Então, vamos pegar aí uma placa carregada positivamente. A gente já viu que essa placa ela produz uma linha equipotencial aqui, ó, né? Que essa linha equipotencial refere-se ao ponto B de potencial VB e outra linha equipotencial aqui, ó, que ela refere-se ao potencial da carga no ponto A aqui. Então, a gente já viu que o trabalho realizado pela força elétrica será igual a carga vezes a diferença de potencial, VA menos VB. Ou seja, se a gente isolar a diferença de potencial, será o trabalho sobre a carga. Mas, por ser um campo elétrico uniforme, o campo elétrico será o mesmo, consequentemente, a força elétrica também será a mesma e constante. Então, a gente pode utilizar a equação do trabalho realizado por uma força constante como sendo a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, da força e do deslocamento. Se a gente relembrar também, a força será igual a carga de prova vezes o campo elétrico, vezes a distância vezes o cosseno entre a força e o deslocamento aqui, ó. A força está em vermelho, o deslocamento está em preto. Então, eles têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então, o cosseno aqui, ó, de 0 vai dar igual a 1. Então, vou eliminar esse cosseno aqui. Posso cortar esse Qzinho com esse Q. E a gente vai perceber que a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme, ele será igual ao campo elétrico vezes a distância. E aqui, essa distância, preciso enfatizar que essa distância AB é a distância entre duas linhas equipotenciais diferentes, tá certo? Então, se a gente observar aqui, ó, essa distância entre VA e VB são distância de duas linhas equipotenciais diferentes. Ou seja, quando a gente tem um campo elétrico uniforme, né, se a gente pegar pontos que estão a uma mesma distância, né, a linhas equipotenciais com mesma distância, essa distância vai me levar à mesma diferença de potencial, tá certo? Então, com base nisso, a gente precisa relembrar o seguinte,
que as linhas de força em um campo elétrico elas são perpendiculares às superfícies potenciais em todos os pontos. O trabalho realizado para deslocar uma carga em uma trajetória qualquer, depende exclusivamente da carga elétrica, da diferença de potencial entre os pontos, não interessando qual foi o caminho seguido entre esses pontos, e o trabalho realizado para deslocar uma carga ao longo de uma superfície equipotencial é nulo. Por quê? Porque eu tenho o mesmo potencial, quando eu fizer VA menos VB, vai dar zero, consequentemente o trabalho será nulo. Para a gente finalizar, vamos fazer o exemplo 5. A figura mostra linhas de força e equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Com base ou com os dados fornecidos, determina a distância x entre as equipotenciais. Beleza? Então, observe o seguinte e lembre que as linhas de um campo elétrico uniforme, elas saem sempre da placa carregada positivamente e chegam às placas carregadas negativamente, tá certo? E entre as placas vai ter um campo elétrico uniforme, que esse campo não depende da distância. Beleza. Esse campo, ele será o mesmo. Tranquilo. Então, observe que aqui, mais próximo da placa positiva, eu vou ter potenciais maiores, como sendo 400 volts. Aqui eu posso construir uma linha equipotencial de 300 volts. E aqui eu vou ter, um potencial de 200 volts e aqui 100 volts, e aí eu estou diminuindo o potencial, e o campo elétrico ele vai, no sentido da diminuição do potencial elétrico. Então, placas carregadas negativamente, menor potencial, placa carregada positivamente, maior potencial elétrico. Tranquilo? Então, nosso objetivo é saber essa distância aqui, entre o ponto A e o ponto B, onde há uma diferença de potencial entre A e B de 200 volts, tá certo? Mas para isso, vamos saber aqui, essa distância, Talvez você já pode até perceber quanto é que vale essa distância x aqui, por raciocínio lógico. Mas vamos calcular essa distância aqui, entre B e C, tá certo? Porque essa distância entre B e C, ou seja, entre uma diferença de potencial daqui para cá de 100 volts, será a mesma distância daqui para cá, que tem uma diferença de potencial de 100 volts, que será a mesma distância daqui para cá, que vale 100 volts. Então, a gente já pode concluir, antes até mesmo da resposta, que o valor de x vale 2 vezes dBc, tá certo? Você já até sabe quanto é esse valor, Aqui, ao olhar, dBc vale 7 centímetros, então x será igual a 2 vezes 7, ou seja, 14 centímetros, tá certo? Então, agora é com vocês. Lista de exercícios já está disponível. E no próximo momento síncrono, iremos tirar as dúvidas referentes a esse conteúdo. Então, até lá!